Depois deste grande prêmio, mais 3 corridas. 3 semanas de intervalo. No dia 1º, o grande prêmio da China. No dia 8 de outubro, o grande prêmio do Japão. Mais 2 semanas e no dia 22 de outubro, o grande prêmio do Brasil de Fórmula 1, fechando a temporada em Interlagos. A classificação traz o Alonso com 108 pontos contra 96 do Schumacher. São, portanto, 12 pontos que separou os dois. Aí está o Luca de Montezemolo. Ele diz que dá azar assistir a corrida. Já já ele deve pegar um helicóptero e, segundo ele, vai para a Ferrari para assistir de lá. Ou será que vai mudar o hábito dele? Hoje é o presidente da Ferrari, o homem que comanda tudo. Sequência. Muito bem. O Alonso ontem fez o 5º tempo. Mesmo depois de ter estourado o pneu, perdido as partes aerodinâmicas do lado direito do carro. Felipe Massa desceu do carro muito zangado, reclamando que ele teria prejudicado o Felipe Massa na volta rápida, na última curva, na parabólica. Muito lento à frente do Massa, o Massa teria perdido a pressão aerodinâmica, tirou o pé na parabólica e com isso deixou de fazer a pole position. Horas depois, uma reunião com comissários, com representantes técnicos das duas equipes, com os pilotos, acabaram resolvendo que realmente o Alonso prejudicou o Massa. E aí tiraram 3 voltas do Alonso. Com isso ele caiu para a última posição dos 10 que foram para a Superpole. Ficou irritadíssimo e deu a seguinte declaração. Escute aí. I put another set of tires, went out, tried the first 2 braking points at 330 kilometers an hour to check if the car was okay. Then I put another set of tires with half of the car broken on the back, and I did my lap with not blocking anyone intentionally, and only because I love the sport. I love the fans coming here, a lot of them from Spain, and I don't consider anymore Formula 1 like a sport. Muito bem, ele disse, explicava que colocou os pneus, teve problema nos pneus, problemas com o carro, mas que ele não fez nada de propósito, que ele lamentava pelos fãs da Fórmula 1, pelo que ele ia dizer, por essa desclassificação, que foi realmente exagerada, e dá uma declaração muito forte. Não considero mais a Fórmula 1 um esporte. Vamos ver o que o Felipe Massa tem a dizer. Ele falou agora há pouco com o Pedro Bassan. Aqui ao lado do Felipe Massa, falando sobre a expectativa para essa corrida, para essa largada. Acho que a gente pode fazer uma boa corrida, o carro está competitivo. Na classificação, em todos os treinos, a gente veio muito bem, muito forte. Acho que tem tudo para fazer uma boa corrida, lógico. Corrida é corrida, tudo pode acontecer, mas eu estou bastante confiante. Felipe, hoje de manhã, todo esse episódio do Alonso reclamando, você acabou sendo diretamente envolvido em toda essa história. Como é que está o seu pensamento em relação a isso tudo, a esse clima que antecedeu a corrida em razão do treino de ontem? Para mim não muda nada, aconteceu o que aconteceu, a gente já viu esse acontecimento algumas vezes esse ano, principalmente em Nürburgring, com o próprio a favor deles, com o Fisichella e com o Villeneuve, que o Villeneuve foi penalizado. Faz parte, acaba acontecendo. Eu fui prejudicado também, então acho que esse tipo de coisa vai sempre acontecer, principalmente no modo de classificação que a gente tem. Aí o Felipe Massa, Galvão. Muito bem, os carros estão aí na volta de aquecimento dos pneus e apresentação. Não tem conhecimento técnico para discutir o assunto. O Alonso disse que não prejudicou, o Massa garante que prejudicou. Deve ter sido realmente prejudicado porque ele tinha as melhores parciais para fazer a pole position. E exatamente na última parcial, a da curva da parabólica, ele perdeu a pole position e fez apenas o 4º tempo. Mas deve ter sido... Fiquei com a sensação de que foi um exagero a punição para o Alonso, e isso pode trazer problemas futuros. Reginaldo Leme. Rapidinho, depois durante a corrida a gente fala o que você pensa disso tudo. Bom dia, amigo da Globo. O que eu penso bem rapidinho é que realmente erraram na dose da punição. A manobra do Alonso não foi para bloquear ninguém, e sim, como era um trecho muito rápido, claro que o carro de trás, mesmo estando 100 metros atrás, perde pressão aerodinâmica, que a pole seria o Felipe, eu não tenho a menor dúvida. Agora, instalou-se um clima de guerra aí, e o grande problema, como disse o Pat Simmons da Renault, é que botaram o Alonso bem no meio do grid, ou seja, bem no meio da confusão da primeira chicane depois da largada. Vou lembrar que a largada, a primeira chicane, a primeira variante é longe, e passar por ali é lucro. Luciano Burti, você também acha que exageraram na dose? Bom dia a todos. Exageraram sim, Galvão. Acabaram punindo demais o Alonso.
Mas vamos ver o que acontece na corrida, promete uma recuperação durante a prova. E estou muito confiante também pelos brasileiros. O Massa, que vinha muito rápido, devia ter conseguido a pole se não fosse atrapalhado. E o Rubinho, que deve realmente fazer uma parada apenas, ou seja, tem uma estratégia muito boa para a corrida. E a grande vantagem do Schumacher, porque, olha só a expressão do Briatore, ele vai dar um chute para as câmeras. Vai interpretar tudo ali. Falou barbaridade de ontem para hoje. A primeira fila tem Raikkonen e Schumacher. Schumacher não precisa nem brigar com Raikkonen pela primeira posição. E o Luca de Montezemolo vai assistir a corrida aqui. Vai romper a tradição. O presidente da Ferrari diz que dá azar para a Ferrari assistir. Ele assiste da Ferrari, depois chega de helicóptero, se ganha, ele desce como se fosse o herói do universo. Tá ali nos boxes. Tá nervoso, tá nos boxes. 12 pontos a diferença entre os dois. Felipe Massa terceiro com 62. 2 pontos apenas no Mundial de Construtores, 160 contra 158. Aí o Jantot da Ferrari. Antes você viu o Briatore da Renault. Os caras vão tomando posição definitiva no grid de largada. O passarinho conta, a gente vai captando. Raikkonen está leve. Deve parar umas 4 voltas antes de Schumacher. Raikkonen está leve. Devendo parar antes do Felipe Massa. A vantagem é toda das Ferraris da corrida. E Rubinho deve fazer uma parada só. Larga de 10º Alonso, olha ele aí. Tá nervoso o Briatore. 4 corridas pro final, luz vermelha. 3, 4, 5, sobe o giro dos motores. Vamos para a largada. Apagam-se as luzes, vamos para a largada. Raikkonen, Schumacher força. Felipe Massa tenta se proteger. Forçou para cima dele o Kubica. Vai perdendo posição Felipe. Schumacher também, Raikkonen travou, roda Kubica. Felipe Massa vem atrás dele. Schumacher consegue segurar a segunda posição. Raikkonen é o primeiro, Schumacher é o segundo. É o 5º colocado, os 2 carros da BMW. Raikkonen foi o Kubica pulou para a 3ª posição. Grande largada do menino Kubica. Vai ser uma sensação da Fórmula 1 esse Kubica. Terceira corrida dele, ele está na 3ª posição, é aquilo que eu dizia. O Raikkonen é o primeiro, Schumacher é o segundo, Kubica é o terceiro, Raikkonen é o 4º, Massa é o 5º. Barrichello perdeu uma posição, Alonso foi o 8º. Aí você vai vendo o Felipe Massa, cuidado para não tocar. E faz a ultrapassagem ali. Para cima do Raikkonen. E o Raikkonen perde terreno e estão mais leves os carros da BMW. Você vê que o Kubica é o terceiro. Massa é o 4º, Barrichello é o 10º. Rubinho está na dele. Para determinar o ritmo de corrida, ele está mais pesado que todo mundo. E o Alonso vem forte. Já é o 6º colocado. Olha o show do Alonso. Já vai abrindo para cima de Jenson Button. Você vê que buscou aquecimento do pneu ali. O Raikkonen buscando o aquecimento do pneu. Ele não tem os pneus aquecidos, por isso perdeu posição para o Kubica e para o Felipe. E agora é o Alonso que vai para cima dele. Já vai ser 5º colocado o Alonso. Olha só a recuperação do Alonso. Consegue uma... Olha, aí não pode, tem que ceder. Tem que esperar a posição. Tem que devolver a posição. Ele não ganhou a posição. Vazou a chicane. Os 2 vazaram a chicane. Ele estava indo para cima da ultrapassagem em cima do Jenson Button. E o Felipe Massa já vai apertando ali o Kubica. O que a Ferrari quer é que Massa fique próximo de Schumacher. E é que aí eles esperem o Raikkonen parar para que possam assumir a ponta e comandar a corrida. A recuperação da Alonso, mas ele foi dentro demais naquela variante ali, naquela chicane. Ali é terrível. Não se pode ir tão lá dentro que não há forma de parar o carro para contornar. Eles estão na segunda volta. Aí vão fazendo a variante Ascari e o Massa já vai fazendo ultrapassagem em cima do Kubica na reta oposta. Aí Jenson Button, depois de La Rosa, depois do Fisichella. Barrichello permanece na 10ª posição, na dele. E olha como vende de reta, como está leve o carro do Kubica, como ele vende de reta. Felipe não conseguiu ultrapassar e vai ter que tentar agora no final, na freada lá. No final da reta principal. Raikkonen, Schumacher, Kubica, Massa. À medida que eles vão passando, Jenson Button e Alonso. O Alonso teve que devolver a posição para o Button. Porque como eles chegaram e disputaram freada, ele estava atrás, ele saiu na frente. Os 2 vazaram a chicane, ele saiu na frente, ele teve que devolver a posição para o Jenson Button. 2 voltas completadas. Raikkonen é o primeiro, Schumacher é o segundo, Kubica é o terceiro, Felipe Massa é o 4º.
Jenson Button o quinto, Alonso é o sexto, Barrichello vem na 10ª posição. E uma largada sem maiores problemas na primeira variante, na primeira chicane, Reginaldo, que era o que todo mundo temia. Que todo mundo temia, principalmente a Renault, que tinha seus dois carros ali exatamente no meio do grid. Se você fica no começo ou no fim, não tem tanto problema, mas todo mundo teve muito cuidado, passou-se ali naquela primeira chicane. Claro que muita gente vai vazar, como a gente viu, é normal acontecer, depois devolver a posição. Mas na primeira, se alguém vaza, acontece um strike. Aí você está vendo o momento em que ele passa ali. Você vê exatamente, Galvão, a manobra. Veja só agora, ele vai. Agora passa, vê o Button atrás dele, olha lá. E aí quase que ele pega o Button ali. Que o Jenson Button controlou, está vendo por todos os ângulos, e olha só como foi. E passou realmente perto. Vê o Massa tentando, agora ele vai ter que retardar a freada, não pode errar. Por isso que ele não arriscou. O Kubica está muito leve, o Kubica está para 3 paradas. E o Felipe Massa está para 2. Que é o que se espera que o Raikkonen também esteja para 3 paradas. E o Massa sabe que ele precisa passar o Kubica, mesmo estando mais leve, ele sabe que precisa passar o Kubica para não perder contato lá na frente. E a briga ali entre os dois da mesma equipe, o Albers e o Monteiro. O Albers reclamando do Monteiro que está à frente dele e não deixa passar. Tenta contornar forte agora a segunda de Lés no Felipe Massa para tentar se aproximar nessa reta. Tentar chegar no Kubica. Você vai de carona com ele. Amigo, é 300 e muito aí. É 300 e muito essa velocidade. Aí ele vai contornando a variante Ascari. E como está mais leve o carro do Kubica, ele não consegue entrar no vácuo para fazer ultrapassagem. Aí já tem vácuo. Você vê aí os carros do que seria, do que era. Ah, por isso que o Albers reclamou. O Monteiro cortou a chicane, saiu à frente dele. O que era a MF1, agora é Spykel. É a marca de um carro esportivo holandês. Compraram junto com um grupo... Da onde é mesmo? Um grupo de Abu Dhabi que tem 2% das ações da Ferrari. Esse grupo de Abu Dhabi se juntou com essa fábrica de um carro esportivo da Holanda, criaram uma empresa pública e pagaram mais de 100 milhões, 108 milhões de dólares. E agora, então, vai se chamar Spykel a equipe. E dizem que vai ter motor Ferrari. Aí você está revendo a largada. E o problema do Felipe foi todo ali ter ficado atrás do Kubica. Como o Kubica vai para cima do Raikkonen, o Raikkonen não tinha os pneus devidamente aquecidos. Tanto que depois ele ficou procurando aquecer os pneus. Passamos da volta de número 4 e você vai rever a largada. Impressionante a ação do Kubica, Luciano Burti. Justamente, Galvão, eu vim prestando atenção, sabendo que ele é um novato na categoria, de você inclusive ter no seu espelho retrovisor uma Ferrari como o Felipe Massa. Ele mostra muita competência em não se abalar, continua andando rápido, fez uma ótima largada, não está dando chance para o Felipe de favorecer uma ultrapassagem, então é impressionante para um novato um desempenho como esse. Aí você está no carro do Alonso e vendo como ele passa por um e passa por dois e vai embora e freou para não bater. E o Massa continua ali se enroscando com o Kubica, e com isso vai perdendo muito contato. Ele já está 7 segundos atrás do Schumacher. Vocês viram como o Fisichella fez o papel dele direitinho também, ao deixar o Alonso ganhar aquela posição. Só que aí nessa ultrapassagem o Alonso foi frear muito tarde. Veja só uma coisa, o Raikkonen está virando um 23.300. O Schumacher no 23.374. Aí o Kubica já vira 1.24.407. E obriga o Felipe a virar um 24.363. O Felipe podia estar virando segundos e meio mais do que o normal. Provavelmente o Ross Brown antecipou a parada do Schumacher, botou mais combustível agora porque ele volta à frente ainda do Raikkonen.
Olha só, voltou na frente do Raikkonen, entre o Heidfeld e o Raikkonen. É a precisão do Ross Brawn para fazer essa estratégia. Agora dá. Schumacher, vem, porque agora dá para você voltar em primeiro. Talvez tenha previsto até, se demorasse um pouquinho mais, pegaria tráfego. É perfeito. A previsão da Ferrari é perfeita. E esses 9,5 do Schumacher entraram 90 litros no tanque para 23 voltas e a perda total foi 28,1. A gente já sabe que essa é a referência. Perda total de parada no box é 28, em torno de 28 segundos. Então, Burti, a conta, veja só, se ele tem 23 voltas, se ele deu 17, são 40. São 53 voltas no total e ele teria combustível para mais. Se ele antecipou a parada, vai além dos 40. Para 53 voltas no total. Na verdade dá pra ver que tá a com a Ferrari... corrida na mão. Isso, dá pra ver que a Ferrari adotou realmente com o Michael e com o Felipe também, né? 2 paradas como estratégia. É mais ou menos essa conta que o Reginaldo fez. Eu acho que essa primeira parada agora, que é o segundo stint que eles chamam, vai ser um pouquinho mais longo. E talvez o último stint, né? A última parte da corrida, com um tanque um pouco mais vazio para não precisar ter desgaste dos freios, ou seja, deixar, quando o carro estiver mais desgastado, um carro não tão pesado depois da última parada. E o que é impressionante também, que a gente estiver falando muito bem do Kubica, é justamente agora ele é o líder da prova, apenas na terceira corrida da carreira. Então é fora de série o desempenho do polonês. E virou um 23.446, o Massa virou um 23.750. Jenson Button é o terceiro, Alonso é o quarto, Heidfeld é o quinto, Schumacher é o sexto, Raikkonen é o sétimo, Fisichella é o oitavo, Rubinho é o nono e vai na dele. É o nono e vai na dele para fazer uma parada só. Agora está virando 24,6 o Rubinho. Foi a melhor volta dele na prova, esta volta de número 18. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa impotência sexual. E você vai de carona com o Alonso. Restando 35 voltas, 18 voltas completadas. Kubica é o líder, olha ele aí, ó. Robert Kubica, o polonês, que era piloto de testes da BMW, com a demissão do Villeneuve, ele assumiu a posição e o Felipe Massa vai para o boxe. Tem uma Renault também no boxe. O Alonso. É o Alonso, os dois param juntos. Aconteceu aquilo que não era para acontecer para os dois, eu disse agora há pouco. Eles serem obrigados a parar antes. E olha a performance do clube, que é impressionante, que ele vai para 2 paradas. Ele ainda não parou, é o líder da prova e ainda não parou. Jenson Button, Heidfeld também não. O clube que é o primeiro, não fez a parada. Olha só. O Felipe não quis nem saber, jogou o carro para cima do Trulli. 10º colocado, está atrás do Rubinho, Felipe Massa. E não quis ter que brigar com o Trulli depois. Falar, agora vai. Deve estar passando na cabeça dele, devia ter feito isso com o clube que era na largada. No Mundial de Construtores eles estão pulando da ponta, mas o Felipe teria que ajudar mais o Schumacher. E aí, exatamente a expectativa da Ferrari. Globo, a gente se vê por aqui. Opa! Alonso. Banco Real, crédito certo é mais que basicão. E o Felipe Massa vazou ali. Briatore. Vou te contar, aconteceu de tudo ao mesmo tempo aqui. Quebrou o motor do Alonso, desabou nosso computador, aconteceu tudo ao mesmo tempo. Tremeu até o chão do circuito. E agora não sei, o Massa não tem que devolver a posição, está atrás do Kubica. Agora, meu amigo, o dos construtores já vai abrindo para a Ferrari. O de pilotos cai para 2 pontos se o Schumacher confirmar a vitória. 2 pontos e 3 corridas. E o Briatore está vendo o título ir embora. A expressão aí de desânimo do Briatore, não fala nada. E o Alonso vai voltando e vai ter muita coisa para falar. Restando 9 voltas. E agora já nem precisa mais o Felipe Massa atacar o Kubica. Opa, problema com a Ferrari. O Felipe travou a roda dianteira. Correria.
O Felipe travou a roda dianteira naquele óleo do Alonso. Dá pra ver que o pneu dele dianteiro direito tem problema e por isso ele tá indo pra parada. Ó. Dá pra ver até a vibração no carro. Vai fazer uma parada do Felipe Massa que não estava prevista, mas ele vai permanecer na mesma posição. Por isso é que resolveu fazer a parada. Permanece em quarto, é importante para o Mundial de Pilotos. E lá vai embora. É só não passar velocidade agora no box, porque ele estava 37 segundos na frente do Fisichella. É importante para o Mundial de Construtores, daí a decisão da Ferrari. Está com problema, para e vamos embora. Parou a hora que podia. 2 voltas mais, talvez não desse tempo dele sustentar a posição. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, crédito certo é mais que basicão. Restando menos de 9 voltas, Reginaldo. Ninguém esperava que explodisse daquela forma o motor do Alonso. Foi a segunda quebra do Alonso no ano. Ele só não tinha marcado pontos na Hungria. E por um problema até da homocinética, um problema que pode ter sido da homocinética, todo mundo acha que sim, mas pode ter sido uma falha da equipe, que muita gente tentou encobrir, porque ele tinha acabado de sair do pit stop, na Hungria, você se lembra bem. E até então ele tinha marcado pontos em todas as corridas. Caiu a porta da roda ali. É, isso que se suspeita. E aí explodiu o motor, foi a primeira vez. Aliás, a primeira vez em 2 anos. Desde o ano passado não acontece isso. Aí o momento em que foi embora. Veja, agora você vê bem todas essas asas laterais. O pneu ontem, quando arrebentou, estourou todas. Arrebentou todas. E ele conseguiu fazer o 5º tempo sem nenhum efeito aerodinâmico. Que ali o problema do Felipe quando... Ele veio travado ali. Agora você vai, olha só, vem travado. Não freava nunca, quase bateu no Kubica. E aí, olha só o pneu, viu? Deteriorou o pneu. Olha o desespero ali do pessoal da Ferrari. Um misto de angústia com a freada do Massa e alegria com o estouro do motor do Alonso. Num fim de semana, promessa às 6 da tarde. Olha só. Nesse momento está 108 a 106. Nesse momento está 108 a 106. E o Massa faz com 62 pontos, que nesse momento o computador botou o Massa na 9ª posição. Será que perdeu tudo isso? Galvão. O Fisichella estava 37 no Schumacher, é verdade. E o Massa estava 7.3 do Fisichella, 3,5 à frente do Button. Ele não está nem marcando ponto agora. Perdão, foi uma falha minha aqui. No momento em que eu dizer que estourou o motor da Renault e ele parava no box ali. Globo, a gente se vê por aqui. Sim, use a nossa tecnologia para viver melhor. Diga, Burti. E a gente falava muito bem do Kubica, tá ele aí? E a gente tem que lembrar que um piloto, para ter muito sucesso na Fórmula 1, precisa ter estrela. E ele já está mostrando que, além de competente, de talentoso, tem uma estrela muito grande, porque o Alonso, que seria o terceiro, quebrou o motor, e o Felipe, que vinha atrás dele, que podia buscar ultrapassagem, acabou enfrentando esse problema com o pneu. Ou seja, o polonês, além de bom piloto, tem uma estrela forte também. Não vai marcando nada nesse momento o Felipe Massa. Mas o Schumacher está fazendo 10 pontos e o Fisichella está fazendo 5. Está pulando na frente no Campeonato dos Construtores, 3 pontos a Ferrari. E o Schumacher 2 pontos apenas atrás do Alonso, restando 3 corridas. Foi confirmado também nesse final de semana os novos pilotos de teste da Renault, 2 brasileiros. O Ricardo Zonta, que tem uma experiência muito grande como piloto de teste, que foi da Toyota nesses últimos anos, com o pneu Bridgestone, que vai... Ou a Bridgestone vai ser a única fornecedora de pneus para o próximo ano. E a Renault deixa de ter o Michelin para ter o Bridgestone. E Nelsinho Piquet, que hoje foi vice-campeão da GP2. O campeão acabou sendo o Hamilton, da Inglaterra. Mesmo tendo ganho a corrida ontem, chegado de segundo ontem. Não foi tão bem hoje o Piquetzinho, mas teve a boa notícia que está na Fórmula 1 a partir do próximo ano. E quem deve estar na GP2 no próximo ano é Bruno Senna, que está aqui no autódromo com a irmã Viviane, que cuida da carreira dele.
a mãe é Viviane. A irmã Bianca. A Bianca, perdão. Que cuida da carreira dele. E a tendência é que o caminho dele seja a equipe que fez o Hamilton campeão esse ano e que fez o Nico Rosberg campeão no último ano. Deve correr na Arte Grand Prix, que é a equipe do empresário do Felipe Massa. Fica tudo bem em casa ali para os brasileiros. E o pessoal da Renault, o pessoal técnico da Renault tem super entusiasmado com os dois brasileiros. Com o Zonta, que foi uma escolha felicíssima pelo fato de ele ter muita experiência com pneus Bridgestone, foi o melhor piloto de teste desses últimos 3 anos, entre todos que testaram para as equipes boas, principalmente nos treinos de sexta-feira, quantas vezes ele saiu na frente como o mais rápido do treino. E essa experiência vai ser utilizada pela Renault. E o Nelson Piquet é uma aposta para o futuro, uma aposta que, principalmente depois das últimas atuações dele, ganhando uma corrida na Turquia, ganhando as 2 na Hungria, uma delas sob chuva forte, mostrou muito talento e também tem futuro na Fórmula 1, sem dúvida nenhuma. 16 anos depois a gente vê um Nelson Piquet de volta à Fórmula 1. E na GP2 vão permanecer na próxima temporada o Xandinho Negrão e o Lucas de Grassi. Então, chegando o Bruno Senna, 3 brasileiros de novo da categoria de acesso à Fórmula 1 e o Nelson Piquet, o nome Piquet volta à Fórmula 1 com o Nelson como piloto de testes da Renault. Restando menos de 5 voltas. Schumacher tem 8,3 de vantagem para o Raikkonen. Faz a dele na boa. E nem precisou da ajuda do Felipe Massa porque o Alonso ficou pelo caminho. E o Kubica, hein? Vai chegando ao primeiro pódio em 3 corridas de Fórmula 1. Está 7 segundos e meio na frente do Fisichella, que é o 4º. Jason Button é o 5º e o Rubinho em 6º. Fazendo o que se poderia esperar, está 5,3 atrás do Jason Button. Kubica, nascido na Cracóvia, tem 21 anos. Ele vai fazer 22 apenas em dezembro, no dia 7 de dezembro. E o Rubinho faz a boa corrida que prometia. O Jason Button é o 5º colocado, ele é o 6º. O Button indo para 2 paradas e o Rubinho indo para uma parada só. E aí você vai vendo o Felipe Massa atrás do Heidfeld, que está ali colado no Trulli. E por enquanto não está marcando pontos do Felipe Massa. E o Schumacher segue lá na frente, encostando no campeonato. Globo, a gente se vê por aqui. Você está vendo ali quem melhorou, quem piorou. Quem está melhorando de posição, Jason Button ficando ali. Aí a sequência de todos aqueles que estão na prova, são 18 os que estão na prova. Alonso, De La Rosa, Yamamoto e Nico Rosberg. São apenas 4 pilotos fora da corrida, o que é pouco por uma corrida como Monza. Restando aí menos de 3 voltas para o final. É bem pouco mesmo, levando-se em conta que Monza, assim como Spa e Hockenheim, são as pistas que mais provocam quebra de motor, exatamente por funcionarem durante muito tempo com aceleração máxima. Mais ainda com o calor de hoje. Você vê que o Massa, nas últimas voltas, 1,5 segundos mais rápido que o Raikkonen, 6 décimos, 9 décimos, vai chegando. Quer entrar na zona de pontuação, mas está difícil. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, a gasolina da equipe Williams de Fórmula 1. Galvão, deu para ver que o Massa, justamente no ponto que ele errou na freada aí agora, no final da reta dos boxes, ele está freando um pouquinho para dentro, justamente para sair do óleo. Olha a briga aí, ó, do Heidfeld e do Trulli. Para sair do óleo deixado pelo Alonso. Então, para evitar de ter um novo problema com o pneu, o Massa está usando a parte de dentro do circuito que não está suja, como deu para ver naquela frenagem que ele teve o problema de escorregar no óleo do Alonso. Você está vendo aí a briga do Trulli com o Heidfeld. O Trulli é o 7º, o Heidfeld é o 8º. E 5 segundos e meio, Rubens Barrichello está à frente deles ali na 6ª posição. E o Heidfeld vai para o ataque para cima do Trulli. O Heidfeld deve estar dizendo, hein? Esse menino acabou de chegar, me livrei do Villeneuve, ele acabou de chegar e já vai para o pódio. Eu tô só aqui em 8º. E larguei na frente dele. Estava confirmada a 9ª posição do Felipe, ele vai chegando no Heidfeld ali. Essa parada a mais, a 3ª parada do Felipe Massa, acabou tirando dele a 4ª posição que era garantida e a chance
de lutar pela terceira posição e pelo lugar no pódio com o Kubica. Já já o Schumacher vai para a volta final. Ele já completou 51 voltas, está na volta de número 52, já vai fechar a volta de número 52. E aí vai para a volta final Michael Schumacher. Para chegar à vitória de número... Dá um número redondo. 90. Para chegar à vitória de número 90. E olha o Luca de Montezemolo, resolveu esquecer a coisa que ele dá azar. Logo a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de boca. Já já o Schumacher vai passar, aí você vê o Heidfeld acelerando, Felipe Massa acelerando, freada, dá uma beliscada no acelerador, veja que o Massa acelera antes do Heidfeld, e agora, aceleração de novo, e o Schumacher vai abrir a última volta, para delírio do torcedor da Ferrari. E se realmente vier a confirmação às 6 da tarde que ele para, e está na hora dele parar, porque domina a Fórmula 1 inteira, dizia ontem o Nacional, tomara que a nova Fórmula 1 dos Raikkonens, dos Massas, dos Alonsos, não seja mais, como disse, dos Kubicas agora, não seja mais, como disse o Bassan, na reportagem ontem dele no Jornal Nacional, a fórmula de um homem só. Mas, que figura, que campeão. Se realmente às 6 da tarde vier a confirmação que o Schumacher para, como todo mundo espera que aconteça 1 da tarde aí no Brasil, existe forma melhor de parar do que tendo chance real de um 8º título mundial, correndo pela última vez em Monza e ganhando o Grande Prêmio da Itália, o Grande Prêmio de Monza mais uma vez? É aí que vem o Schumacher. Aí vem ele para ganhar a vitória de número 90, um número redondo no Grande Prêmio da Itália. Ninguém é grande o suficiente se não ganha de um Grande Prêmio da Itália, ele vem para ganhar de novo. Aí vem o Schumacher, vai acabar a bandeirada para ele. Michael Schumacher vence o Grande Prêmio da Itália em Monza. O abraço de Luca de Montezemolo, a emoção ali do Jean Todt. A Ferrari assume a liderança no Mundial dos Construtores. E Schumacher diminui para 2 pontos a diferença dele para Alonso. É a 5ª vitória de Schumacher em Monza. É a vitória de número 90 da carreira dele. Pode ser a última de Monza, porque deve se confirmar hoje. O Raikkonen cruzou em segundo e o Kubica confirma a 3ª posição. Fisichella no 4º, Jason Button no 5º. O Kubica marca o primeiro pódio na história da BMW. E o Rubens Barrichello vem para ser o 6º colocado. Rubinho é o 6º colocado. E o Massa vai chegar apenas em 9º. E não consegue marcar pontos. E você vê ali Flávio Briatore, a expressão da tristeza, da decepção. Quando ele faz, ele marca. Bem, amigos da Rede Globo, vamos voltando ao vivo. Uma imagem inédita. E o Luca de Montezemolo, um dos mecânicos. No parque fechado, né? Não pode. Ele não pode, mas ele pode. Ele pode, tá bom. Ele pode, ele é o presidente da Ferrari. É meio dono do mundo aqui na Itália. Ex-ministro de Estado. Ele vai subir. Se ele for receber, se ele for não pode receber o prêmio, ele pode estar ali. Aí o Schumacher desce. Olha a expressão do Schumacher. Pode ser a última vez. É a de número 90. A alegria de toda a equipe. Ele vai cumprimentar um por um, beijar um por um. A festa dos ferraristas aqui em Monza. É mais um momento especial nesta carreira incrível. E vai chegando lá o Luca de Montezemolo. E vai ter que pedir licença para falar com o Schumacher. Essa parceria de tantos anos, de 5 títulos mundiais. E a possibilidade de um 6º. Merece todo esse carinho porque é um gênio do esporte. Está tudo indicando que está parando mesmo. Quem sabe ele fala agora na entrevista coletiva. Está previsto para sair um comunicado às 6 da tarde aqui no autódromo. Ele sai do parque fechado, virou bagunça. Ele vai agora lá abraçar o Jean Todt. A Corina, a mulher dele. A Corina, a mulher dele, que também não vem a todas as corridas.
Está tudo indicando que é um momento de despedida. A vitória de número 90, nunca houve tanta euforia. Chega às lágrimas ali o Jantotti. E ele vai falar agora com a equipe do Felipe Massa também. Tem lágrimas nos olhos do Schumacher em todos esses títulos, dessas 90 vitórias, eu nunca vi isso. É um momento de glória de um grande campeão. Ele está a 2 pontos, depende dele. 3 corridas pela frente, vitória de número 90, eu repito. E se estiver se aposentando, ganhando pela 5ª vez o Grande Prêmio da Itália, onde realmente se vira grande. É preciso conquistar um Grande Prêmio em Monza. Felipe Massa ali recebe, abraça carinhosamente o Schumacher. Não teve um dia feliz o Felipe Massa, há 2 semanas foi o dia dele, com a vitória no Grande Prêmio da Turquia. Pois é, Schumacher, está na hora de separar mesmo para dar chance aos outros, para a Fórmula 1 deixar de ser a Fórmula de um homem só, para que tenhamos muitas brigas entre os grandes pilotos. Agora, Schumacher, você é demais. Sabe que as 90 vitórias dele equivalem à soma de todas as vitórias brasileiras obtidas por Senna, Piquet, Emerson, Barrichello, José Carlos Patti e Felipe Massa. 90 vitórias. Com isso são 246 grandes prêmios. E o total de quilômetros percorridos na Fórmula 1, 65.356. 65.356, dos quais 23.813 quilômetros na liderança, ou seja, mais de 1/3 das voltas percorridas. Outro dado importante, essa a favor do Brasil. Olha o Kubica aí, olha grande piloto, um grande futuro. O Barrichello, com esses 3 pontos que marca hoje, ele supera o Coulthard em 1 ponto, ele passa a ser o 4º da história em pontuação, com 514 pontos contra 513 do Coulthard. O 4º piloto da história em pontuação. Ótima corrida de Barrichello, 6º lugar. Não foi feliz Felipe Massa. O dia da Ferrari e o dia de Schumacher. 90 vitórias. Tem tudo para passar desse número nas 3 corridas que restam. Grande Prêmio da China, dia 1º de outubro. Grande Prêmio do Japão, dia 8, perdão. E Grande Prêmio do Brasil, dia 22. A tendência é que a decisão seja no Brasil, mas pode acontecer até no Grande Prêmio do Japão. Do jeito que vai o Schumacher acelerando e ganhando e atropelando. E aquela sorte que levava o Alonso na última temporada, que nos está tendo agora. Esse mar em vermelho, a cor da Ferrari que toma conta da pista, a invasão tradicional de pista, poucas vezes foi tão grande. E daqui a pouco Schumacher vai lá, no alto do pódio, que é o lugar em que ele se acostumou a estar, pela 90ª vez. Lá vem Schumacher para o alto do pódio. Uma demora até além do normal para a chegada do vencedor. É o momento do Schumacher com seu povo. O momento do Schumacher, ele é alemão, mas esportivamente o povo dele se veste de vermelho. É o torcedor da Ferrari. E aí está ele. Mais um momento de glória para um dos maiores esportistas da história. Ele traz o gelado Raikkonen com ele. E o polonês Kubica chegando ao pódio pela primeira vez. Que momento para o Kubica chegar no pódio pela primeira vez, hein? Justo nessa corrida. Justo nessa corrida, nesse ambiente, nesse momento. É muita emoção, hein, Burt? Dá pinta que é hoje mesmo, hein? Fora de série. Fiquei até um pouco emocionado em ver o Schumacher emocionado, coisa que é difícil para um alemão. E ver o Kubica no pódio é fora de série. E vamos mais uma vez ao hino alemão. Regendo o hino italiano, Michael Schumacher.
Itália, você viu o beijo que o Jean Todt mandou para o Schumacher, a forma com que o Schumacher se mexia ali, a vibração do Luca de Montezemolo, e agora há pouco é mais lágrimas nos olhos do Luca de Montezemolo, ele que já foi tudo. Ele foi diretor esportivo da Ferrari nos anos 70, quando o Reginaldo e eu começávamos na Fórmula 1, ele era diretor esportivo da Ferrari. Depois disso, foi presidente da principal montadora da Itália, do Juventus, o time mais famoso da Itália, do comitê organizador da Copa de 90, foi ministro de Estado, é hoje o presidente da Federação Nacional das Indústrias da Itália, presidente da Ferrari, presidente do conselho da montadora dona da Ferrari, e chora de ver o Schumacher ganhar. Só o esporte mesmo para trazer todas essas emoções. E um gênio do esporte como o Schumacher. Reginaldo, é hoje ou não é? É hoje, é hoje. Não resta dúvida nenhuma. Já não restava, e você viu o comportamento dele na forma de abraçar toda a equipe, a própria mulher, o Luca de Montezemolo, o Jean Todt. É hoje que ele anuncia. É hoje, Burti? Galvão, se perder essa oportunidade não vai ter outra igual, né? Acho que tem tudo a ver o anúncio ser feito hoje, depois de uma vitória como essa, depois da volta real pela briga no campeonato, então eu acho também que de hoje não escapa. Olha só, o Kubica recebendo o cumprimento do Schumacher, todo sem jeito ali, o Robert Kubica. E ao lado direito do Schumacher, se realmente for hoje, tá lá tomando um gole grande lá, o Raikkonen, que vai sentar no banco do Schumacher. Um entusiasmo finlandês, né? Um entusiasmo finlandês. A imagem dos dois, a dupla mais vitoriosa da história da Fórmula 1. Jamais, em todos esses anos, nesses 56 anos de Fórmula 1, uma dupla foi tão vitoriosa como um diretor esportivo como o Jean Todt e um piloto como o Schumacher. Ele vai lá jogar champanhe em todo mundo, faz a festa, imagens que só podem acontecer em Monza, onde é liberada esta invasão, porque é uma invasão feita de forma ordeira, faz parte da tradição. O Schumacher está ali. Repito, ele e o povo dele. A fanática torcida da Ferrari. E agora ele vai para a entrevista coletiva. Ali a figura, a festa da equipe BMW Sauber. A imagem do pódio. Raikkonen, Jean Todt, Schumacher. E olha a carona que o Kubica pegou nesse pódio. Esse tem pinta, hein? Presta atenção que ele tem pinta. O cara que tem o astral está lá no momento certo. Está na hora certa, no lugar correto. Agora todo mundo pode ir embora. O momento é dos dois. É do Schumacher. Olha a vibração dele. Nem quando conquistou os títulos mundiais, nem quando ganhou o primeiro título da antiga Benetton. Quando o adversário dele, o diretor esportivo dele, é hoje o diretor esportivo do Alonso, o Flávio Briatore, que deu um empurrão na carreira do Schumacher. Em 94, de lá para cá foram 7 títulos mundiais e incríveis 90 vitórias. Agora ele vai. Vocês não estão acostumados a ver isso. Hoje nós vamos ver. Ele vai, junto com o Raikkonen e com o Kubica, para a sala de imprensa. Vai se sentar lá para a chamada entrevista coletiva e caiu a garrafa de champanhe. E pegaram direitinho. E ele vai falar sobre a corrida. Quem faz a entrevista oficialmente é um jornalista chamado Bob Costanduros. Deixou de trabalhar para o jornal dele para trabalhar para os organizadores da Fórmula 1 e faz as entrevistas. A língua oficial é o inglês. Agora, será que ele não fala alguma coisa? Será que ele surpreende todo mundo? A ideia é ele falar. Se ele chegasse ao pódio, independentemente de ser o vitorioso, ele falaria. Se ele não terminasse no pódio, ia ser um comentário, pelo menos se circulou. Seria feito um comunicado. E se por acaso ele tivesse azar na corrida, se ele quebrasse, ele ia embora, já comentou-se isso, então ele ia embora e a Ferrari faria apenas um comunicado no papel. Para que ele não pudesse, o assédio seria muito grande. Agora, um grande campeão como ele, Burt, existiria de forma melhor do que falando para as televisões do mundo inteiro, falando para o mundo inteiro no momento de glória, anunciar a aposentadoria?
muito mais bonito, muito mais grandioso, como grandiosa é a carreira dele, do que um simples papel afixado no quadro de notícias da Fórmula 1, não é isso? Exatamente, Galvão. Você vê como uma vitória, né, em Monza, a casa da Ferrari, a equipe com que o Michael realmente construiu a maior parte da sua carreira. Então, eu acho que hoje foi o dia perfeito para um anúncio, né, do final de uma carreira tão brilhante quanto a dele, no circuito da Ferrari, no circuito da Itália. Então, eu acho que não podia ser melhor do que acabou saindo. Vocês viram a reta, isso é a reta de Monza, tomada. O que você está vendo é a chegada do Schumacher. Você está vendo o final da prova. E o Schumacher já está pronto na sala de imprensa. E o som está para todo o autódromo. O Banco Construtores anuncia lá o primeiro Schumacher da Ferrari, o segundo Kimi Raikkonen e o terceiro o Kubica. É o Peter Windsor que está falando. Falando sobre a emoção dele no pódio. Um dia muito especial. To finish it in this style as we have been doing today, looking at the championship as Ele well, fala but much more olhando para o campeonato, o que foi feito hoje. What's going to happen somehow in future. I mean, there's been a lot of discussion for a lot of time what concerns my future and so on. Ele está falando do que diz respeito ao futuro dele. The fans, all the motorsport Todos os fãs, interested people have todos a os right interessados em motorsport. to be explained what's going to happen. I'm sorry it may took longer than some of you wanted, but you have to set a moment and you have to Ele find the pede right desculpas moment. porque fez esperar mais do que gostaria. Esse é o exato To make momento. it short, in a way, this is going to be my last Monza race I'm going to do. É a minha última corrida em Monza. Está anunciado. Together with the team that I'm going to retire from racing. Eu vou me retirar It has been das an corridas. exceptional, really exceptional time. Eu vou what me motorsport in aposentar, more vou than me 30 retirar. years has given to me. I really loved every single moment of the good and the bad ones. Eu realmente Those ones amo cada make life so special. Cada momento, cada simples momento, cada momento especial. I should thank my Os family, bons e os maus momentos. starting with obviously my dad, my passed E away diz mom, que são esses and, momentos que fazem a vida especial. obviously my wife and my kids. who Agradece a at all família, time faz todos os agradecimentos supported possíveis e what I was imagináveis. doing. And without their support, without their strength to survive Sem esse in this suporte, business, in sem this essa sport, força, and to perform, I think it would have been impossible. And I can't be thankful enough, obviously, to my family, but as well to all my mates, ele agradece At the Benetton a família, não seria possível And sem obviously, eles. especially at the Ferrari days, when I've made so many friends. I've Ele so many agradece a great todos guys aqueles que in competiram that com ele, team. todos aqueles que And atravessaram a it has carreira been a dele. really tough decision to decide. Ele fala da to Benetton, not ele fala da work together Ferrari, at this level mas fala with all my especialmente da friends Ferrari. and my engineers and everybody. I mean, they're just so Fala great. dos And fãs, so- fala dos engenheiros, fala dos mecânicos. But one day, the day has to come, and I felt it. Um dia esse point dia that tinha que chegar. This is the moment. In terms of timing the decision, I thought that it was fair to find that moment that Felipe has a chance to decide his future, because I think he's a very great guy. He has been Ele doing está falando do a Felipe very Massa, good que job chegou, to the team. terminou o momento dele. Very E o supportive, Felipe really great merece teammate. ter o espaço And, dele. Um grande garoto e um grande piloto. for him to decide for his future, and there was no point for me to take my decision any later than his decision had to be taken. And this E ele teria que tomar essa decisão agora. Não teria o direito de tomar essa was decisão the depois. conclusion as well of Ele já não in sabe mais o my que dizer. future replacement. It's E fala sobre a aquele driver, que vai at some substituí-lo. stage the team will tell, but I always was pleased, and I know a long time ago to hear that he was the Isso era person. a equipe tem que falar, mas ele já sabe há muito tempo. And now Está do lado direito dele ali. just
Ficou muito satisfeito com a escolha também. Ou seja, dá uma força agora para Raikkonen e Felipe Massa. Ele fala que termina em Monza em grande estilo e que espera ganhar o campeonato, que agora ele chegou bem próximo da chance de ganhar. Muito bem. Aí, Schumacher, Reginaldo Leme, um grande momento que a Globo leva a você de uma forma diferente a que você está acostumado, porque teria que ser aí dessa forma. E nós também, né, Galvão? Vivemos um grande momento, mais um momento histórico na Fórmula 1. E o meu primeiro foi aqui em 1972, com a conquista do Emerson, primeiro título brasileiro na Fórmula 1, exatamente num 10 de setembro. Exatamente num 10 de setembro como hoje. Há 34 anos atrás, Emerson Fittipaldi conquistou o primeiro título dos 8 títulos brasileiros da Fórmula 1 neste circuito aqui, num dia 10 de setembro, exatamente como hoje. Burti, alguma coisa a acrescentar rapidamente? Eu fico muito feliz em ver o anúncio do Michael da maneira que ele fez, onde ele agradece a todos, né, que já contribuíram para as vitórias dele. Eu me sinto parte desse time, que trabalhei com eles na Ferrari como piloto de teste, especialmente em 2002 e 2003, então é emocionante poder ver ele dando essa atenção a todos e tá de parabéns mais uma vez. Bassan. Felipe Massa está aqui conosco. Vamos ouvir o piloto da Ferrari por mais 2 anos. Felipe, uma boa notícia para você, para encerrar o fim de semana, que não foi na pista dos melhores, mas o futuro é muito importante e é maravilhoso para você nesse momento, né? Sem dúvida, lógico, essa não era meu pensamento. Infelizmente, o jornalismo fica acima da qualidade, o Bassan tentou, mas fica aí a dificuldade. Ninguém conseguiu falar dos boxes aqui, mas fica isso, a confirmação. Felipe Massa é piloto da Ferrari por mais 2 anos e agora, depois do Schumacher falar, ele pode falar também. Obrigado, Schumacher, por tantos anos, 90 vitórias, tantas emoções. Para quem gosta desse esporte e gosta de velocidade, absolutamente um gênio. Não acabou o campeonato não, hein? 1º de outubro, China. 8 de outubro, Japão. 22 de outubro, Grande Prêmio do Brasil, Interlagos, São Paulo. Vamos estar lá juntinhos, em cima da notícia para você, na decisão desse campeonato. 90, mas não quer dizer a última. Ele quer mais vitória, mas ele quer mesmo é o título. Ganha pela última vez em Monza, mas quer o 8º título mundial. Obrigado a você pelo carinho, pela audiência, neste dia especial. Principalmente você, que está junto com a gente há tantos anos, há mais de 30, acompanhando a Fórmula 1. Velhos parceiros acompanhando as emoções da Fórmula 1 na Globo. Que dia especial. Schumacher oficialmente se retira no final da temporada. Obrigado a todos. Globo, a gente se vê por aqui. Fórmula 1 2006, oferecimento Banco Real, crédito certo é mais que basicão. TIM, e-mails em tempo real no seu celular. Petrobras, a gasolina da equipe Williams e Fórmula 1. Chevrolet Astra, a tentação é forte. E Nova Skin, penso novo, Nova Skin. Nada claro.